Alguém tem dúvida de que o cangaço, na época do Lampião, foi um grande negócio? Sim. Num dos capítulos do meu livro, No Rastro dos Cangaceiros, eu tenho um capítulo que fala Cangaço S.A. E por quê? Porque você veja a inteligência desse cara. Existiram outros cangaceiros, certo? Brilhante, Antônio Silvino, Meia-Noite, vários, que tiveram algum sucesso no cangaço. O Lampião foi, além de tudo, um grande empresário. Ele criou uma empresa no cangaço. Uma empresa onde existiam acionistas, certo? Aqueles principais, aqueles mais próximos, como Luiz Pedro, como Zé Sereno, digamos, até o Zé Baiano também, de certa forma, em algum momento, mas existiram também interesses políticos. Arthur Bernardes teve interesse, quis que ele combatesse a Coronel Prestes. Heronides de Carvalho, que era governador do Sergipe, amigo do Lampião. Muito bem. Padre Cícero, que era uma fortaleza no Nordeste, também estava ali no contexto do cangaço de Lampião. É bom que se coloque bem isso, porque foi uma época, e uma época diferente. Muito bem. Esses acionistas que eu falei, existiram outros, naturalmente, digamos que Meia-Noite, Labareda, Saracura, enfim, existiram os acionistas, digamos assim. Mas o dono da empresa, o SA, era Virgulino Ferreira e a Maria Déia, ok? Muito bem. O que é que eles fizeram? Veja bem, a estratégia empresarial dele. Primeiro, não criou atritos fortes com os sertanejos e começou a ter apoio popular. Isso é importante no empreendimento, ok? E teve apoio popular. Tendo apoio popular, começou a ter apoio também de políticos interessados em tirar algum proveito daquela situação. Muito bem. Tendo apoio popular e tendo apoio de políticos, ele precisava ter também apoio daqueles coronéis que circulavam no Nordeste e que eram poderosos. Teve inimigos, claro, mas teve muitos coronéis amigos. Coronéis onde o Lampião ia para casa deles, almoçava, jantava, participava de reuniões, de conversas, etc, etc, etc. E esses coronéis não tinham nenhum interesse em brigar com eles, com o Lampião e com o cangaço da época. Você veja que por tudo isso você começa a perceber por que o cangaço demorou tanto tempo, viveu tanto tempo, certo? Com ajuda. Vamos lá. No meio dos sertanejos, ele teve outros importantes apoios, os coiteiros, que eram as figuras que ajudavam os cangaceiros nas horas mais difíceis. Compra de jornal, o Lampião gostava de ler o jornal, sabia? E mandava o coiteiro ir buscar assim, os jornais. Então esses coiteiros foram importantes. Por quê? Existia também a volante. Mas a volante era constituída de sertanejos. Muitos dos soldados contratados, que era volante, eram amigos de cangaceiros, da família de cangaceiros, etc, etc, etc. Então você veja, que interesse teria a volante em acabar com o cangaço? Acabando com o cangaço, acabava com os empregos deles. Então era um outro negócio. Ok, vamos lá. Fora do cangaço, existiam também aqueles outros que se interessavam pelo cangaço e faziam negócios com o cangaço. O cinema. Apareceram filmes, falando mal, falando bem, pouco importa, os filmes divulgavam o cangaço e os cineastas, os produtores, ganhavam dinheiro com esses filmes, sim.
Eu estou falando tudo nessa época em que o Lampião estava vivo, certo? Bom, para você ter uma ideia, ele foi citado por jornais do exterior, Le Monde, da França, New York Times, dos Estados Unidos, jornais alemães também, jornais brasileiros nem se fala. Muitos, revistas, mesmo antes de 68, ok? Mesmo antes do fim do cangaço. Eu estou mostrando que o Lampião, na verdade, com seu gênio empreendedor, ele criou uma empresa onde todos ganhavam dinheiro, todos. E ele ganhava dinheiro como? Ele ganhava dinheiro buscando acordos comerciais, enfim, muita coisa do qual ele participava com muito espírito empreendedor, certo? Então, a partir daí, você começa a entender por que é que ele teve sucesso durante 20 anos. Durante 20 anos ele lutou, ele ganhou muito dinheiro também, porque tirava daqueles coronéis, daqueles latifundiários, tirava também dos prefeitos, onde ele ia e mandava um bilhetinho dizendo, ó, vou precisar de tanto, etc, etc. Enfim, ele formou uma grande empresa. E por ter formado essa grande empresa, com todos os cuidados de um empreendedor, é que o cangaço durou 20 anos. Essa empresa acabou quando o Getúlio Vargas resolveu matar o sócio proprietário, certo? Matou o sócio proprietário, matou a sócia, que era a Maria Déia, né? E aí o cangaço acabou. Claro que quem se aproveitou do cangaço também não parou de se aproveitar. Eu estou falando agora de cinema, de jornais, de revistas, porque, lógico, a morte do Lampião já foi um fato extraordinário contado pela imprensa, pela mídia. Mas também o cinema, certo? E o cangaço teve aí, certo, suas duas fases. Esse período, porque os cangaceiros, depois da morte do Lampião, sumiram, se embrenharam pelo mato, foram para cidades, se esconderam e não queriam falar mais de cangaço de jeito algum. Tiraram o cangaço da linha. Depois de 68, quando nós fizemos aquela busca, retirar os cangaceiros dos seus coitos no asfalto, aí o cangaço passou a ter uma outra dimensão, onde o cinema, o teatro, as editoras, os livros, que eu não falei também, que os livros também muita gente se aproveitou e fez livros antes, durante e depois, certo? Aí teve uma nova fase, mas não tenham dúvida, Cangaço S.A. existiu sim, e vocês não se esqueçam de apertar o sino e se inscrever aqui no nosso canal, onde nós estamos discutindo sempre sobre cangaço. E não se esqueça também de que vocês vão participar nas lives de toda sexta-feira de sorteios que eu vou distribuir alguns livros meu terceiro livro, que foi Coisas que eu Vi, certo? Então, gente, mas se inscrevam, tá bom? Um grande abraço, tchau.